O texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de muitas pessoas. Na verdade, capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas é um capítulo riquíssimo que contém 3 histórias contadas por Jesus extraordinárias, 3 ensinamentos muito produtivos para a nossa vida. É bem verdade que o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas foi inspiração para diversas canções. Quem não lembra da lenda viva Oséias de Paula cantando: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas. Também, quem não se lembra daquela canção, também inspiradíssima, da Damares, juntamente com Thales Roberto, não sou mais uma dracma perdida, e dentre outras canções que nós vamos ver aqui, inspiradíssimas no capítulo 15 de Lucas. Você já deve ter visto diversos livros que foram escritos com base no capítulo 15 de Lucas. Você também já deve ter visto várias vezes o seu pastor dando culto de doutrina, usando o texto base, o capítulo 15 de Lucas. Você já deve ter visto 1000 pregadores pregando sobre o capítulo 15 de Lucas. Na verdade, quando tu não era nem crente ainda, você viu o padre falar sobre o capítulo 15 de Lucas, porque de fato são histórias bastante conhecidas. E me chama a atenção que a Bíblia Sagrada diz que começa a se achegar até Jesus publicanos, pecadores e cobradores de impostos. E os fariseus, vendo aquilo, eles surtam, eles ficam indignados, olhando Jesus sentado. Publicanos, pecadores e cobradores de impostos. Eu acho que eu até não acharia muito estranho publicano, pecadores, mas cobrador de impostos, irmão. Pense num povo que dá raiva, é cobrador de impostos. Esse dia eu tive que desempenar minhas 4 rodas e colocar 4 pneus novos no meu carro, e tá caro o pneu, viu? Por quê? Porque eu peguei um buraco ali, e os impostos que a gente paga para não ter buraco nas pistas são absurdos. A gente vê que agora o pacote de arroz está aí quase R$40. Tudo isso por causa de uma cobrança absurda de impostos. A gente vê que agora, e a notícia é só de aumento. Ô, irmão, chega, a gente estressa, né? A conta de luz vai aumentar, a conta de água vai aumentar. Tudo isso pela cobrança absurda de impostos. E é esse povo que está sentado com Jesus lá. E os fariseus ficam indignados, revoltados. Na versão King James, eles chegam a dizer: este se assenta com publicanos, pecadores, cobradores de impostos e pessoas desqualificadas, e ainda reparte pão com elas. Olha, os fariseus ficam indignados. Eles sentam com desqualificados, pecadores, ainda reparte pão com elas. Como é que ele pode fazer isso? E os fariseus que estão questionando isso são os mesmos que trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério. E Jesus disse: quem dentre vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra. E não ficou um, ou seja, eram pecadores também. Os fariseus que estão questionando Jesus, está sentado com pecadores, são os mesmos que Jesus olhou e disse: hipócritas, vocês são como sepulcros caiados.
perfeitos por fora e podre por dentro. Em outra ocasião, Jesus disse a eles novamente: hipócritas, vocês lavam o copo pelo lado de fora e por dentro está sujo. Ou seja, eles viviam de aparência. Eles eram soberbos religiosos. Eram tão pecadores quanto aqueles que Jesus estava sentado com eles. Mas Jesus estava sentado com os pecadores, mas não estava pecando. Jesus estava os libertando do pecado, porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus, melhor dizendo, se manifestou para desfazer as obras do diabo, é o que diz a Bíblia. Jesus, quando entrou no templo, ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregoar libertação aos cativos. Oh glória! Quando descera um paralítico pelo telhado, Jesus olhou para aquele moço e disse: perdoados estão os seus pecados. Então Jesus se assentava com pecadores para perdoá-los, para pregar a verdade a eles, e conhecendo a verdade os libertaria. Aleluia. Mas Jesus não perde a oportunidade. Os fariseus estão questionando, querendo envergonhar Jesus com a sua religiosidade. E a religiosidade, eu tenho dito sempre, ela é perigosa, porque a religiosidade, ela mata, ela faz mal para a igreja de Cristo. Paulo, em nome da religião, obrigava pessoas a blasfemar contra Cristo Jesus, obrigava pessoas a abandonar a fé, queria acabar com cultos. A religião, ela mata, mas o evangelho liberta. Então nós não podemos ter religiosidade. Oh glória! Nós devemos até ter religião. A verdadeira religião é aquele que ampara o órfão, a viúva e o necessitado. Essa é uma religião imaculada. Mas ser religioso é perigoso. Por quê? Porque o religioso é extremista. Ele se acha mais santo do que todo mundo. Nada para ele está certo, nada para ele está correto. Aleluia. É que nem eu amo teologia. Teologia é coisa de Deus. Deus, logia, estudo, teologia, estudo de Deus. Mas eu tenho dificuldade em lidar com alguns teólogos chatos, que fazem teologia só para sentar em um banco de um púlpito de uma igreja, cruzar as pernas ou não, pegar sua agenda, fechar sua cara e ficar: o pregador se movimenta demais, o pregador errou o tópico principal da exegese. Nada para ele está certo na igreja, nada para ele, ninguém está trabalhando certo, ele só sabe criticar. Mas a grande verdade é que ele nunca foi ao campo missionário, nunca ganhou uma alma, nunca expulsou um demônio. Ele é cheio de teorias, é só religioso. Agora alguém que é cheio do Espírito Santo, estuda teologia e usa isso para ganhar almas, está de parabéns, e é o que a igreja deve fazer. Mas Paulo, enquanto era religioso, ele parava a igreja, ou tentava parar, causava transtornos à igreja. Mas depois que ele passou a conhecer o evangelho, agora ele fazia com que a igreja crescesse. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas voltemos aqui. Jesus aproveita a oportunidade. Os religiosos estão ali, os fariseus estão ali. Jesus olha para eles e diz: quem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, uma se perdesse, não deixaria no rebanho as 99 e sairia procurando a ovelha, e tendo-a encontrada, colocaria no ombro e trazia de volta ao rebanho? E trazendo-a de volta, chama os amigos e faz uma festa para comemorar pela ovelha que estava perdida e foi encontrada. Jesus disse: assim há alegria no céu, mas por um pecador perdido, aleluia, que foi encontrado, do que 99 justos que não precisam de arrependimento.
Só que Jesus não para por aí. Eles cutucaram Jesus, agora eles vão ouvir. Oh glória, Jesus não dava mole para fariseu. Jesus olha e diz: e qual é a mulher que tendo 10 dracmas, caindo uma, ela não corre, pega a lâmpada, acende, pega a vassoura, varre a casa e procura até encontrar? E encontrando ela a dracma, chama as amigas e faz uma festa. E Jesus disse: assim também a festa diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Oh glória, oh glória. Mas Jesus não para por aí. Aquele dia Jesus estava inspirado. Jesus disse: olha, um certo homem que tinha 2 filhos, veio o mais novo até ele e disse: dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai deu. Passou alguns dias, esse moço pega toda a herança e vai embora da casa do pai. E a Bíblia diz que ele gasta tudo dissolutamente. Ele não abre, pastor Newton, uma microempresa para ter uma renda, não. Ele não paga um curso de qualificação profissional. Ele não investe nem um pouquinho daquela herança em algo que lhe colocaria no mercado de trabalho ou lhe abriria uma porta. Não, ele gasta tudo dissolutamente. E o seu irmão lá na frente, aleluia, no contexto bíblico, vai dizer que ele gastou tudo com meretriz. Eu vi algumas reportagens em um pequeno vídeo. Esses vídeos pequenos hoje ensinam muita coisa, mostra muita coisa que a gente não sabia como é que acontecia, como é que se fazia, e tira muita curiosidade da gente também. E eu vi um vídeo que destacou algumas pessoas que ganharam na Mega da Virada e quebraram. Alguns deles quebraram em menos de um ano. Você acredita nisso? Ganharam milhões de reais e quebraram menos de um ano. E sabe o que faz um milionário quebrar? As duas coisas mais fortes são meretrizes, ou seja, prostituição, mulherada, farra e jogos. Qualquer milionário que viciar nessas duas coisas vai quebrar. E eu estou preocupado, porque o que tem de crente viciado em joguinho de tigre está precisando criar uma vergonhazinha na cara, em vez de ficar jogando joguinho de azar e buscar uma Bíblia para ler, procurar um momento de oração com Deus. Aleluia, porque eu tenho visto, eu estou falando isso, por quê? Porque já em 2 ocasiões, uma esposa me ligou desesperada, querendo largar o marido. Por quê? Porque ele viciou nesse jogo, gastou tudo de casa, e quando foi ver, já estava pegando dinheiro até com a agiota. Em outra ocasião, uma moça me ligou e falou: cara, eu perdi 4.000 nesse jogo, e meu marido bloqueou meus cartões tudo. E o casamento vira um inferno, um conflito. E esse joguinho, ele tem destruído muitas famílias, muitas pessoas, não só esse joguinho, mas outros aí. Então cuidado com jogos. Aleluia. Esses jogos de azar são perigosíssimos e não convém ao crente jogar. Ah, pregador, mas eu não vi na Bíblia Sagrada que é proibido jogar o joguinho do tigre. Irmão, existem diversas coisas que não estão na Bíblia, que a gente sabe que é proibido. Um exemplo, eu fui pregar em Cristalina de Goiás. Quando terminou, a gente foi para o escritório de um amigo meu lá, e nós ficamos conversando lá das coisas de Deus. Deu mais ou menos meia-noite, a gente na esquina lá veio um rapaz de madrugada, cantando: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. E ele tinha uma voz muito bonita. Quando ele se aproximou, ele tinha um baseado de maconha nas mãos. Aí eu olhei para ele e disse: boa noite, cara. Você está afastado dos caminhos do Senhor? Ele disse: não, sou crente. Eu falei: como assim crente? Fumando maconha.
Ele disse: já vi que você é um daqueles religiosos, né? Deve ser da Assembleia de Deus. Eu falei: eu sou da Assembleia de Deus. Ele disse: você não conhece Bíblia, não? Eu falei: por misericórdia de Deus, sou pregador do Evangelho há alguns anos. Ele disse: você prega a palavra e nunca leu que Jesus disse: haja ervas e houve ervas. Se Deus fez erva, é para a gente fumar. Eu falei: não, cria vergonha na sua casa, sai de perto de mim, pelo amor de Deus. Então as pessoas usam textos isolados para os seus belos prazeres, e a gente sabe que os viciados não herdarão o reino de Deus. Então não confunda as coisas, isso não convém ao cristão, né? Mulherada, farra, prostituição nem se fala. A Bíblia diz que os adúlteros, né, os fornicadores, os que fazem prostituição não herdarão o reino de Deus. Então esse rapaz, ele gasta tudo com farra, e quando ele gasta tudo, ele vai procurar emprego. Mas quem é que vai dar emprego para um rapaz com um currículo desse? Ele pediu herança do pai vivo. O normal é quando o filho faz alguma coisa que o pai não gosta, o pai fala: esse está deserdado, não é mais meu filho. Agora, alguém que pede a herança do pai, o pai estando vivo, ele está declarando que o pai, para ele, não tem vida mais, está morto, já era. Não se pede a herança do pai vivo. Eu estava em um velório certa feita que eu não aguentei, eu não era parente próximo, mas eu vi duas pessoas na frente do morto começar a brigar por herança. Eu fiquei estressado, eu olhei e falei: gente, respeita pelo menos o velório. Amanhã vocês contratam advogado, faz o que for, mas pelo amor de Deus, respeita aqui a família enlutada. Eles ficaram assim. Depois eu falei: meu Deus, o que eu estou falando? Eu não estou. Mas de fato, você vê alguém brigar por herança na frente do morto, cara, é uma coisa. Imagine alguém pedir a herança do pai vivo. A gente sabe que quando alguém morre, no outro dia os irmãos, os filhos, já está tudo brigando por herança. A gente sabe que essa é a realidade. Aleluia. Mas o que acontece? Olha só, ele pede a herança do pai vivo, gasta tudo com farra, e agora ele vai atrás do emprego. Você contrataria um indivíduo desse na sua empresa? Eu não. Só se Jesus falasse: contrate, porque é para mim um vaso escolhido. Caso contrário. Mas ele sai procurando alguma coisa para fazer, não acha nada, alguém põe ele para cuidar de porcos. Alguém ainda teve compaixão, e o máximo que ele arruma, ele não estudou, não fez uma empresa, ele podia ter pegado a herança, comprado algumas casinhas, colocado de aluguel. Não, ele não fez nada, ele não pensou em nada, só em farra. Aí a Bíblia Sagrada diz que agora ele vai cuidar de porcos, e a Bíblia diz que ele deseja, de tamanha fome, se alimentar com a lavagem que os porcos comiam, com as bolotas que os porcos comiam. E ele não comeu, não foi porque ele não quis comer, foi porque a Bíblia diz que ninguém deu para ele. Se alguém tivesse autorizado, ele tinha feito igual. Eu lembro que eu assisti um filme uma vez. Minha esposa não gosta que eu cite nada além da Bíblia quando eu estou pregando, mas é uma ocasião bem ímpar. Eu lembro que eu assisti aquele filme, O Alto da Compadecida. Eu acho que todo brasileiro já assistiu aquele filme. E o Chico e o João Grilo comeram a comida da cachorra todinha. E a cachorra... Pois é, era mais ou menos isso. Eles queriam comer, ele queria comer a comida dos porcos todinha, mas não deixaram. E naquele momento que a barriga dele estava doendo, a fome dói, a Bíblia diz que ele cai em si, e ele fala: até os trabalhadores de meu pai têm fartura de alimentos. Oh glória! Ele pensa melhor e diz: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Direi: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele volta
o pai o abraça. Oh glória, manda trazer vestido novo, coloca um anel no dedo dele, sapato novo para ele, manda matar um bezerro cevado e manda fazer uma festa, porque ele tinha sido um filho como morto e agora esse filho reviveu. Então vejamos aqui que há uma alegria, embora quando o irmão mais velho chega e vê o barulho da festa, vê as músicas, ele pergunta: o que é isso? Alguém diz: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar um bezerro cevado. Ele fica indignado. A Bíblia diz que ele não quer entrar na festa, ele não quer participar da festa. Aí o pai vai até ele e diz: olha, é justo alegrarmos pelo teu irmão, estava morto e agora reviveu. E ele questiona: pai, eu sempre estive contigo e o Senhor nunca me deu nem um cabrito. Que Deus não quer, o pai não quer dar um cabrito. É o que a Bíblia diz: pedi, pedi, não recebi, porque pedis mal. O pai olha e diz: olha, tu está aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. Você nunca comeu nem um cabrito, nem um bezerro, porque você não quis. Você não, o outro, aleluia, ele pede a herança. Quando ele cai em si, ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele sabia que ele era filho. Ele sabia a autoridade de filho que ele tinha, por incrível que pareça. Ele sabia, ele estava caindo em si, ele estava falando consigo mesmo que ele já não era mais digno de ser chamado filho, mas ele sabia que era filho. E o outro que estava lá era filho, mas não se comportava como filho, não agia como filho, não participava como filho. Oh glória, louvado seja Deus. Aí ele fica estressado, mas o pai diz: olha, é justo nos alegrarmos, teu irmão estava morto e reviveu. Vejamos que nas 3 ocasiões, tanto a ovelha perdida como a dracma perdida, como o filho pródigo que volta, nas 3 ocasiões há festa. E esse ano de 2024 eu vou liberar uma palavra profética. Haverá muita festa, haverá muito culto de ações de graça, porque a ovelha perdida será encontrada, a dracma será encontrada e os filhos pródigos voltarão. Quem acredita nessa palavra profética, adore a Deus. Agora vejamos como é que uma ovelha se perde. Primeiro, Davi usa a sua experiência pastoral para espiritualizar Deus como seu pastor. Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta. Davi era pastor de ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram ovelhas de baixo valor comercial, pela sua lã manchada, né? O valor era baixo, não eram as melhores ovelhas, mas as ovelhas de Davi tinham o melhor pastor. E Davi, ele nunca deixou faltar nada para as suas ovelhas. Ele pegava o seu cajado e guiava as suas ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Sendo ovelhas de baixo valor comercial, Davi podia dar qualquer capim, mas não, Davi dava pastos verdejantes. Sendo ovelhas de baixo valor comercial, Davi podia dar qualquer água, mas não, ele leva as águas tranquilas, que eram as águas mais potáveis e limpas daquela região, para que elas refrigerassem. Então Davi entende que ele, sendo pastor, ele não deixa faltar nada para o seu rebanho. Deus sendo o pastor dele, Deus também não deixaria faltar nada para ele. Glória a Deus. E a gente vai ver que a expressão: a tua vara e o teu cajado me consolam, as ovelhas de Davi vão entender isso. E eles também, aleluia, vai dizer no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh glória, aleluia, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que é que Davi usa essa expressão? Porque quando veio o urso pegar uma de suas ovelhas, Davi pega o cajado e parte para cima do urso. Veio o leão pegar uma de suas ovelhas, Davi parte para cima do leão com o cajado e despedaça o leão. Então as ovelhas vê que aquele cajado não era para fazer mal para elas, mas aquele cajado era para protegê-las. Então Davi vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então quando Deus usa o pregador, o pastor, o profeta para
para descer o cajado na gente, não é para nos pôr para correr, não é para a gente ficar embirradinho, porque estamos numa geração que não pode nem apertar um pouquinho a mensagem, que alguém já fica, aquele pregador quer ser santo demais, aquele pregador, não é que ele quer ser santo demais, é o Espírito Santo que está chamando a igreja à santidade sem a qual ninguém verá Deus. Cajado não espanta ovelha, cajado espanta bode. Ovelha entende que a palavra de correção, ela é proteção, ela nos traz relevo espiritual, ela nos traz arrependimento. Aleluia. Então as ovelhas, quando Davi fala ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha, por 3 vezes as ovelhas, mesmo sendo animais irracionais, elas vê Davi livrando elas das garras da morte. Primeiro através do leão, Davi mata o leão. Depois através do urso, Davi mata o urso. E toda a época do ano dava uma praga. Nós estamos vivendo no Brasil um surto de dengue terrível, né? E toda essa época do ano é assim. E eu estou assustado, né? Que em outros tempos a gente via aquele pessoal da dengue passando de casa em casa, tomando todo cuidado. E agora a gente não está vendo. Nunca mais eu vi aquele pessoal. E minha filha está em casa com dengue. E se você for nos hospitais, você não consegue atendimento, porque está super lotado. Então essas coisas, elas acontecem, esses surtos, essas pragas. Eu gosto de pescar. Se tiver algum pescador aí, cola comigo e me leva para pescar. E eu aprendi que na época de agosto, setembro, traíra de lagoa não presta para comer, porque ela dá verme. Eu conheci alguns amigos que caçavam. Eu não gosto de caça, mas eles, na experiência de caça deles lá, eu não sou a favor da caça também. Eles disseram que aquele pássaro, a sariema, nesses meses de agosto, setembro, ela não presta para comer, porque a barriga dela enche de verme. E no deserto, aonde Davi pastoreava, era comum naquela região, uma época do ano, as ovelhas serem atingidas pela praga do comichão. Uma espécie de mosca pousava na orelha da ovelha e colocava os seus ovos e gerava algumas larvas, e essas larvas entravam pelo ouvido e iam devorando até causar uma morte cerebral, seguida de morte física. Então as ovelhas morriam pela praga do comichão. E o que os pastores da época, inclusive Davi, fazia? Colocava azeite na cabeça da ovelha, bastante azeite mesmo, encharcava. Então a praga do comichão vinha, a mosca colocava os seus ovos e eles não proliferavam por causa do azeite. Por isso Davi vai dizer, aleluia, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Oh glória, Paulo disse que nos últimos tempos apareceriam doutores segundo suas ímpias concupiscências, se desviando da verdade, ensinando doutrinas de demônios, e as pessoas tendo comichões nos ouvidos não suportariam a sã doutrina, não suportariam a palavra da verdade. E esse tempo infelizmente chegou, aleluia. Está cheio de doutor causando divisão sensual na igreja, está cheio de doutor liberal, os liberais, aleluia, que me escutem, aleluia, esses carpinteiros que estão fazendo portas larguíssimas por aí, aleluia, que pode tudo, é de todo jeito, igrejas que parecem mais um baile funk do que uma igreja. Em época de carnaval é carnaval gospel, época de festa junina é festa junina
junina gospel, aleluia, é crente que não pode ver um feriado, que ele tira um saidão, parece os presos da papuda, aleluia, e nesse saidão muitos não voltam, igual os presos quando saem não voltam, aleluia. As pessoas hoje querem ser cristão de todo jeito, todo mundo é crente hoje, ainda mais quando descobriram que o mercado gospel dá dinheiro, dá grana. Todo cantor aí do mundo hoje quer gravar música evangélica, todo mundo é gospel hoje, aleluia, mas não adianta ser gospel, nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Oh glória, o comichão está aí, ou a gente taca óleo na cabeça e rejeita a praga do comichão, ou vamos morrer espiritualmente. Aleluia, os liberais estão com suas portas largas, mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez é estreita, não foi reformada, não passou por reforma, não será reformada, e se quiser entrar nela, tem que abandonar o pecado. Glória, aleluia, aleluia. Então, olha só, o cajado guiava as ovelhas a pastos verdejantes, águas tranquilas. Só que o que acontece? Por que a ovelha se perde? Ela começa a observar outros capins, outros pastos que não são verdejantes, mas parece que são mais bonitos, parece que são mais atraentes. Aí ela se afasta do rebanho para se alimentar de outros pastos. É onde ela vai se distraindo, se afastando, e daqui a pouco se perde. Quando eu pregava há 10 anos atrás, crente não deve assistir esses realities, me chamavam de fanático, religioso e extremista. E agora, sou fanático ainda, diante de pessoas ficando endemoniadas lá na frente das câmeras? Mas as pessoas parecem que gostam mais de assistir isso do que assistir crentes cheios do Espírito Santo pregando, cantando e louvando. Mas isso são as distrações que vai afastando o crente, vai distraindo o crente. Uma musiquinha mundana, você pegar a playlist de alguns cristãos modernos, você vai se sentir num baile funk do Rio de Janeiro ou num show da Marília Mendonça, ou outros aí, porque hoje está normal, não é música secular, pregador, não tem nada a ver. Aí o apóstolo Paulo vem e diz: não vos conformeis com este século. Ou seja, o que é secular não é para a igreja, não ficou para a igreja. Começa nas distraçõezinhas e daqui a pouco está se perdendo. Uma coisa que gerou muita ovelha perdida foi a pandemia. Durante a pandemia, eu confesso aos irmãos, eu fui para altos cultos clandestinos que os irmãos faziam nas roças aí, nas chácaras. Eu ficava sabendo que tinha culto, eu falava: rapaz, eu vou lá. Por quê? Porque eu olhava as notícias, aleluia, todo mundo estava em casa, ninguém saía, fechou aeroporto, bar, restaurante, templos de todos os tipos de religião fecharam, praças fecharam, parques de diversões fecharam, tudo fechou, ficou aberto, só o necessário do necessário mesmo, na época da pandemia. Aí se olhava os noticiários, pelo tanto de gente que eles davam notícia, que estava morrendo, eu cheguei a uma conclusão: rapaz, está morrendo esse tanto de gente, se ficar em casa, a gente morre. Se sairmos, a gente morre. Eu lembrei dos 4 leprosos, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente ir lá, a gente morre. Se é para morrer, bora morrer tentando. Eu falei: se é para morrer, eu vou morrer adorando o meu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh glória, louvado seja Deus. E graças a Deus que o Senhor nos guardou, nos poupou,
só levou quem ele realmente queria levar. Nós somos sobreviventes. Você pode adorar a Jesus por isso. Mas essa pandemia, essas leis do fica em casa, tem gente que eu tô doido para visitar ele. Eu acredito que se eu chegar na casa dele hoje, bater palmas, ele vai abrir o vitrozinho, vai estar com uma máscara no rosto e vai olhar: oi, irmão, paz do Senhor, tudo bom? Eu não vou sair aí por causa da pandemia. Eu vou ter que falar: oi, irmão, a pandemia já passou, o irmão pode tirar a máscara e sair. Eu acho que eles estão lá assim, mas a grande verdade é que eles não estão lá assim. Infelizmente eles usaram a desculpa do fica em casa e estão em casa até hoje. Se perderam, não servem mais a Jesus, são ovelhas perdidas. Mas o bom pastor vai deixar as 99 e vai atrás delas. Haverá um resgate de ovelhas. Quem acredita, adore a Deus. Mas olha, não para por aí. Jesus continua e agora ele fala sobre a parábola da dracma. Jesus disse: uma mulher que tendo 10 dracmas, uma cai. Aí a Bíblia diz que ela acende a lâmpada e varre a casa. Varre a. Você não vai ver eu, pregador Gabriel, falar assim: aperta o irmão até ele dar glória, chacoalha ele até ele dar glória, balança ele até ele dar glória. Não. Isso é coisa de pregador frouxo. Se a palavra não produzir glória, aleluia, nada mais produz. Mas eu quero quebrar aqui um protocolo de propósito. Ela varre a. Quer dizer que a dracma se perdeu em casa? Está perdida dentro de casa. Que perigo. Tem carteirinha de membro, é ofertante, dizimista, canta no conjunto, é músico, é obreiro, está dentro de casa, mas se perdeu. E é a realidade de muitos. Muitos se perderam dentro de casa. Repare que são 10 dracmas. Quando ela perde uma, rapidamente ela corre, acende a lâmpada e pega a vassoura e varre a casa. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que se ela se acomodar perdendo uma, daqui a pouco ela perde outra, daqui a pouco ela perde outra, daqui a pouco ela perde outra, e quando vê, perdeu todas, aí já era. Então não pode. Então ela corre, glória, porque os que estão dentro de casa e se perdem, eles não perdem tudo de uma vez, como o filho pródigo e a ovelha perdida, que se perdem de uma vez. Não, começa a perder alguns valores. E quando a gente começa a perder alguns valores, aí é que mora o perigo, porque é só a ponta do iceberg. Se a gente não correr, acender a lâmpada e varrer a casa e procurar resgatar esse valor, você vai ver que a igreja em Éfeso, ela tinha grandes obras. A igreja em Éfeso, ela tinha discernimento. Elas colocavam à prova os que diziam ser e não eram. A igreja em Éfeso, ela tinha trabalho, era uma igreja que trabalhava, glória. A igreja em Éfeso era uma igreja que tinha o Espírito Santo, porque Paulo, quando chega em Éfeso, ele impõe as mãos sobre os 12 e eles são cheios do Espírito Santo. A igreja em Éfeso, ela teve como pastor Apolo, que era o maior teólogo da época. Era uma igreja doutrinada, era uma igreja que tinha o Espírito Santo, era uma igreja que tinha trabalho, mas abandonaram o primeiro amor. Aleluia. Então é um perigo. Quando começa a perder algumas coisas, devem ser resgatadas imediatamente. Quando o jovem começa a achar um namoro escandaloso, normal, deve acender a lâmpada imediatamente. Quando a serva de Deus começa a achar roupas coladíssimas, sensuais, imorais,
uma tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo, ou micro saias normais, ir para suas redes sociais, expor o seu corpo normal, está precisando acender a lâmpada e resgatar alguns valores. Quando o rapaz começa a achar normal usar uma calça igualzinho à calça da irmã dele, bem apertadinha, bem coladinha, ele está precisando acender a lâmpada e rever alguns valores. Quando o rapaz começa a achar normal fazer sobrancelha fininha, passar base na unha e fazer preenchimento labial, está precisando rever alguns valores. Oh glória! Quando alguém começa a achar normal sonegar impostos só porque eles estão caros demais, está na hora de começar a rever alguns valores, porque Jesus disse: dai a César o que é de César. Oh glória! Quando alguém começa a achar normal pegar dinheiro escondido na carteira do marido, está precisando rever alguns valores. Quando alguém começa a achar normal passar cheque sem fundo, comprar fiado e não pagar, pegar emprestado e não devolver, está precisando rever alguns valores. Quando alguém começa a achar normal, está brigado com a sogra, está brigado com a mãe, está brigado com o irmão, está cheio de rancor no coração, está precisando rever alguns valores. Mas a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, e a lâmpada já foi acesa. Então aproveite e varra a casa hoje. Precisamos resgatar alguns valores. Quando alguém acha normal contar piadas imorais, quando alguém acha normal ficar fazendo fofoca da vida dos outros, está precisando rever alguns valores. Então tem muito crente perdendo dracmas dentro de casa. Aleluia, oh glória. Repare que a casa está com a lâmpada apagada. E a Bíblia diz, Levítico capítulo de número 24, Deus falando com Moisés: ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro e batido para o candelabro, para que a lâmpada permaneça acesa. As virgens loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Nessa ocasião, oh glória, aleluia, a lâmpada já estava apagada. A Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. Oh glória! Não espere a lâmpada se apagar, oh glória, para varrer a casa, para limpar a casa, para pôr as coisas em ordem. Pelo amor de Deus, mantenha primeiramente a lâmpada acesa. Não espere perder alguma coisa para colocar em ordem a casa. Eu preciso falar. Não espere perder sua família para apagar aquele contato daquela Jezabel. Não espere perder sua família para apagar aquele contato daquele rapaz imoral que não é teu esposo e está te enchendo de elogios. Não espere perder, aleluia, aleluia, causar em desastre a tua vida financeira para colocar em ordem a casa. Não espere perder algo para tomar uma atitude. Não espere o diabo te derrubar para tomar uma posição, para bloquear algumas pessoas, para sair de alguns ambientes. Aleluia. Pregador, mas o ambiente que eu trabalho é difícil. Jesus estava sentado com os pecadores, mas não estava pecando. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, mas proporam no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. José estava no Egito, mas permaneceu íntegro. É aquela velha história da graça da garça. Você pode ver, as garças ficam em meio à lama, procuram uma pena dela suja, não tem. E o crente deve ser assim, ter essa graça do Espírito Santo e ser igual uma garça, estar no meio da lama, mas não se sujar, fazer a diferença. Oh glória, aleluia. É fácil? Não é. Eu brinco bastante lá na minha rua, e tem uma coisa que pesa. Aqui um dos meninos lá da rua que eu trouxe hoje, eu queria até trazer outros, mas não deu. Sempre que eu posso eu falo de Jesus para eles, e eu quero converter todos eles esse ano, em nome de Jesus.
Mas eu acho interessante que eu brinco lá no meio deles e eles me chamam de pastor. Eu não sou pastor, sou evangelista. Mas toda vez que um deles fala, ô pastor, mas dá um peso no coração, porque a responsabilidade aumenta. Eles me têm ali como um servo de Deus, né? E um servo de Deus tem que se portar diferente por onde anda. Então não espere perder algo para ter mais vigilância. Ela é bacala choremantuia. Aleluia. Muita gente se perdeu porque não vigiou. Mas hoje Deus está nos acendendo a lâmpada para que a gente não perca nada. Só que a dracma caiu. A ovelha foi se afastando e se perdeu. Mas a ovelha não queria se perder, porque ela perdida, ela está vulnerável aos predadores. Ninguém quer se perder. A dracma caiu, ninguém quer cair, porque quando a gente cai, a gente se machuca. Quando a gente cai, a gente pode se fraturar, quebrar um osso, fazer um machucado, um arranhão. A queda pode nos levar a sérios problemas. Só que diferente da ovelha e da dracma, que se perderam, o filho pródigo saiu por conta própria. Ele sabia quem ele era, ele conhecia bem o pai, ele sabia como funcionava a casa do pai, mas ele decide sair, e ele saiu por conta própria. É tanto que nós vamos ver alguém ir atrás da ovelha, alguém ir atrás da dracma, mas ninguém vai atrás do filho, porque o filho é diferente, o filho pródigo. Não adianta você ir atrás do filho pródigo. Filho pródigo, a gente não vai atrás dele, a gente vai atrás da ovelha perdida, a gente vai atrás da dracma perdida. O filho pródigo não adianta, ele sabe os direitos de filho que ele tem. Se tu for pregar para o filho pródigo, ele que prega para ti, porque ele conhece a casa do pai mais que você. Não adianta, eu não quebro cabeça com o filho pródigo. Você vai falar de Jesus para ele, ele que fala de Jesus para você. Ele sabe de tudo, ele está cheio de razão. O filho pródigo, quando ele quer sair de casa, o pai pode falar que não adianta, a mãe pode falar que não adianta, o irmão pode falar que não adianta, os profetas podem falar. Ele, quando ele quer sair, ele sai, pronto. Alguns deles não têm. Esse aqui pelo menos teve a atitude de pegar e sair, pedir a herança e sair. Alguns não têm nem a hombridade de baixar a guarda e dizer, não, eu quero sair. Ele não tem coragem de dizer que quer sair. O que ele faz? Começa a achar defeito na igreja. Os músicos lá da igreja não prestam, os pastores lá da igreja não prestam, os pregadores que estão indo lá não prestam, nada mais presta. Agora lá, e ele começa a achar um monte de coisa errada na igreja. Aí ele sai, aí você encontra ele, você pergunta, ô irmão, por que você saiu? Se for para mim ficar indo naquela igreja lá, onde o pastor fica fazendo isso, onde as irmãs ficam fazendo aquilo, onde é cheio de coisa errada aquela igreja, eu que não vou mais. Você fala, você saiu da igreja porque tu viu coisas erradas lá? Sim. E por que tu não sai do mundo e tu está vendo coisas muito mais erradas do que na igreja? Na igreja tem coisas erradas lá, mas pelo menos o pessoal lá está tentando mudar de vida, mudar de caráter. Estão lá buscando cada dia uma melhora para a sua vida, para ir morar no céu. Mas o filho pródigo, ele quer sair, pronto. E filho pródigo a gente não vai atrás. É ele que tem que cair em si e reconhecer que precisa voltar. Agora ele está lá e ele está desejando comer comida dos porcos, porque o filho, quando sai da casa, é incrível. Olha para uma serva de Deus íntegra, serva, filha, servo, filho, quando desvia, irmão, o inimigo judia de muita gente, mas aquele que sai da casa do pai, a gente olha e fala, meu Jesus da glória. Se você for no CAGE, você vai ver que 70% dos jovens do CAGE são filhos de crentes desviados.
Aleluia. Você pega, às vezes, algumas pessoas, você olha quando a mulher desvia, quando o homem desvia, você fala, meu Deus, nem parece que aquela pessoa foi crente um dia. Porque o diabo faz atrocidades, coloca lá mesmo para virar uma vergonha. Aleluia. Ele passa a desejar se alimentar de comida de porco, de tudo, mas Deus não tem comida de porco. Deus tem pastos verdejantes, porque não somos porcos, somos ovelhas do rebanho, somos filhos, oh glória. Mas ele cai em si e decide voltar. O que ele fez é muito difícil de se fazer. Ele cometeu erros gravíssimos, perdeu a herança do pai vivo, gastou com farra, mas agora ele está reconhecendo que errou e está decidindo voltar. A atitude de volta dele, irmão, me chama a atenção. Por quê? Porque é difícil, irmão, voltar para corrigir um erro. Muita gente não volta, sabe? Os irmãos de José, foi fácil para eles manchar uma túnica de sangue e ir lá e dizer para o pai, olha, o filho morreu. Foi fácil, né? Difícil foi voltar e dizer que o filho dele estava vivo. Foi fácil para Jacó enganar seu irmão, trocar a primogenitura num prato de lentilha, roubar a bênção do seu irmão enganando o pai. Foi fácil para ele. Difícil foi ele voltar para pedir perdão para o seu irmão. Só que quando ele volta, a Bíblia diz que no meio do caminho, aleluia, no val de Jaboque, o anjo do Senhor se revela a ele. Oh glória. Quando o filho pródigo volta, o pai o abraça, oh glória, porque a atitude de volta, oh glória, o pai gosta do arrependimento. O pai tem prazer na vida que cai em si e se arrepende, que muda de atitude, que muda de postura. Arrependimento sincero é o que o céu quer ver. Aleluia, aleluia. O pai sabe das coisas erradas que a gente fez, o pai sabe daquilo de errado que a gente fez, mas o amor dele não acaba por isso. Por que o pai briga com a gente? Você viu meu filho aí? Ele acabou de vir aqui, coisa mais linda do pai. Eu tenho 2 filhos, uma menina. Minha menina é muito quieta. Ela fez agora 10 anos, 9 anos. E eu brinco com ela, eu falo, minha filha, papai está doido para te dar uma surra, mas você não me dá motivo. Isso não é uma menina comportada, estudiosa, faz devocional comigo, né? Tem seus defeitos, é claro, toda criança, ninguém é perfeito, mas diferente do outro. Já meu filho, ele é mais pentecostal. Você já viu ele correndo aí, né? Por isso que eu falei, quando eu vi o menino ali dando uns glória, eu falei, não é só meu filho que é pentecostal, glória a Jesus. E meu filho, ele tem mania de estar sempre correndo. Eu falo, menino, para de correr, menino. Tu bate a cabeça aí em alguma coisa, tu cai e machuca. E mesmo assim ele me desobedece e continua correndo. Aí de vez em quando ele cai. Quando ele cai me desobedecendo, ele deixa de ser meu filho? Não. Eu deixo de amar ele como filho? Não. Pelo contrário, eu corro lá e pego ele, vejo se tiver algum ferimento eu cuido. É claro que eu vou dizer, papai avisou para tu não correr. Assim é Deus, Deus é pai. Quando ele fala, olha, não se envolva com fulano, não existe profecia para casamento, né? Mas existe profecia para Deus te livrar de grandes provas. E a pior besteira que o crente faz é falar, eu pago o preço. Não dá conta. Aleluia. Quando Deus nos adverte, não faça isso. Quando Deus nos corrige, não vá por aí. Quando Deus nos adverte, quando Deus traz uma repreensão para nós, não é porque Deus é ruim, não, é porque Ele é Pai. Ele sabe que se a gente desobedecer, quem vai se machucar é a gente. E Deus não quer me ver machucado, Deus não quer te ver machucado. Mas se porventura você desobedeceu e se machucou, aleluia, mesmo assim você é filho.
mesmo assim você é filha, mesmo assim o amor é o mesmo. Ele está só esperando você voltar. Quando o filho volta, ele manda trazer sapato novo, oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Quando o filho volta, manda trazer vestes novas, oh glória. E o que me chama a atenção, quando o filho volta, manda trazer um anel. Aquele anel diferenciava ele dos trabalhadores, dos escravos, de todo mundo. Quem visse ele com aquele anel ia saber que o pai o reconheceu como filho, aleluia. Alguém podia olhar, olha lá o filho que pediu a herança do pai, olha lá o filho que gastou tudo com prostituta, olha lá o filho que agiu, estava querendo comer bolota de porco, mas quando olhasse no dedo dele, peraí, e aquele anel no dedo dele, quer dizer que mesmo pedindo a herança do pai, mesmo saindo, mesmo pecando, aleluia, voltou e o pai o reconheceu como filho. Esse pai é demais, aleluia. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa, mas se você tomar uma atitude, uma mudança de caráter, um desejo de arrependimento, oh glória. Eu costumo dizer que o pai deu tudo aquilo que tinha preço, mas o que tinha valor o pai não deu. Aquilo que tem preço é gastável, aquilo que tem valor não é negociado, oh glória. Aquilo que podia ser gastado o pai deu para ele, o mais valioso o pai não deu, o que é o que ele precisava para recomeçar. Isso aí o pai não deu o que? Um sapato novo, uma roupa nova e um anel de honra para pôr no dedo dele. Ei, meu querido, me ouça nesta noite, aleluia. Aquilo que você precisa para recomeçar está nas mãos do pai. Ele vai te ajudar. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Você já disse: meu Deus, eu não consigo. Talvez você já foi em casa de recuperação e não conseguiu, já foi para lá, correu para cá, mas venha para os braços do pai. Deixa o pai te ajudar, deixa o pai tomar agora, aleluia, a direção da tua vida. Você vai ver que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, oh glória. Ela é macante, orebaia. Ela é macala, chorebaia. Aí o pai faz festa, mata um bezerro cevado. Aí o filho mais velho fica revoltado, porque está tendo festa, está ganhando presente do pai. Aí o pai: olha, você sempre esteve aqui comigo, você não desfruta porque não quer. É aquela velha história: pedi, dá-se-vos-á. Pedi, não recebeis, porque pedis mal. Não importa o passado, o pai tem prazer em presentear filhos arrependidos. Oh glória. Se você é um filho que está na casa do pai, não saiu, desfrute do que há de melhor. A Bíblia diz: se ouvides e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia diz: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. É tu que escolhe. A Bíblia diz, aleluia, que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar no fim que mereceis. A Bíblia diz: vede as aves nos campos, não semeiam nem seguem, o vosso pai não as alimenta, quanto mais vocês, o vosso pai não cuidará de vocês. Vede os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Aleluia. Se o Senhor veste os lírios, não vestirá nós. Aleluia. Então entenda, se comporte como filho. Entenda, você é filho, você é filha. Não somos merecedores, não somos nem o que ficou lá, nem o que saiu. Aleluia. Ele fala: não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai o abraça e diz: filho. Não somos dignos, mas Ele nos faz filhos. Se coloque de pé em nome de Jesus.